Olá pessoal, dando sequência então no nosso grupo de estudo. Agora eu vou falar sobre o ECA, Lei 8.069 de 1990. Então talvez a gente não consiga gravar o número da lei, mas o ano. Ela foi 2 anos após a Constituição. Então, se por acaso, porque costuma não vir detalhado, de acordo com o ECA, fala, de acordo com a lei 8.000, tal, talvez vocês não vão associar. Lembra-se do final, é o ano. Então, em 1990 foi feito o ECA. O que é o ECA? O ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? E ele, então, eu não vou tentar fazer um resumão aqui, cara, que são 267 artigos, eu acho que é uma lei muito grande. Então, eu vou tentar focar aqui nos artigos que eu acho mais interessantes, que tem a ver com a educação. A gente vai fazer prova para o Estado, para a educação. Acredito que a banca deve cobrar essa parte, não deve cobrar muito papel do juiz, papel do Ministério Público, as penalidades, detenção. Acho que eles vão focar um pouco, porque até serão poucas questões. Então, vou tentar fazer um resumo aqui. E vai ser bem grande esse resumo. Vamos lá. O artigo 1º vai falar qual é a finalidade do ECA, que é a proteção integral da criança e do adolescente. Lembre-se da palavra integral, palavra-chave. Que lá eu costumo colocar lá a proteção parcial. Não, a proteção integral. Se nós estamos falando de criança e estamos falando de adolescente, qual a diferença? O que é criança e o que é adolescente? Então, o artigo 2º vai definir criança até 12 anos, do 0 aos 12, sendo incompletos. Então, é do 0 a 11 anos e 11 meses. Fez 12, já vira adolescente, que vai dos 12 até os 18, sendo 17 anos e 11 meses, né? 18 anos incompleto. O ECA também, em alguns casos, não vem em caso detalhar, ele vai até mais de 18 a 21 anos. O artigo 3º vai falar todas as crianças e adolescentes gozam de direitos fundamentais. Que direitos são esses? O desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, que não devem ter, ele deve ser tratado perante iguais, como prevê o artigo 5º da Constituição. Então não pode haver discriminação do nascimento, situação da família, por causa de sexo, por causa de idade, por causa de raça, religião. Então a criança não deficiência, ela não pode ter nenhum tipo de preconceito ou discriminação contra ela. O artigo 4º vai falar das prioridades, né? Que é dever de quem proteger a criança? É dever da família, da comunidade, da sociedade, o poder público. Talvez não vai estar dessa forma, talvez vai estar lá família, sociedade e Estado. É o dever responsável de cuidar das crianças, né? Aqui, então, dessas prioridades ali, lembra que prioridade começa com P. Então, aqui vai ter palavras com P, vai ter 4 palavras com P, PPP, que vai ser a primazia de receber proteção. Lembra essa palavra que cai muito em prova, essa parte, primazia em receber proteção, precedência do atendimento, preferência na formulação e execução de políticas públicas e destinação privilegiada de recursos para proteção. Então, é primazia, precedência, preferência e proteção. Então, a legislação até protege as crianças. A primeira coisa, você deve olhar sempre para a criança. É muito comum, tem um bombeiro, tem uma regra lá, se tiver 2 pessoas afogando, você sempre salva o mais novo, principalmente se for criança, né? Até questão lógica, né? Então, você lembra disso aqui, que a criança tem, então, preferência, primazia, proteção e precedência, são as prioridades que elas têm, né? O artigo 5º vai destacar também essa questão em caso de negligência, discriminação, exploração, a punição tanto para quem fez e para quem foi pela omissão. O artigo 6º vai destacar que a criança, o que é criança e adolescente? São pessoas pessoas em desenvolvimento. Agora o ECA ele vai tratar especificamente de algumas partes específicas. Agora, por exemplo, do capítulo 7º até o 14 vai tratar do direito à vida e à saúde. Para ter criança tem que nascer, né? E não basta nascer, ela tem que ter saúde. Então, o artigo 7º vai garantir a proteção à vida e à saúde, né? Criando políticas públicas que permitam o quê? O nascimento e o desenvolvimento sadio. Então, não basta nascer. Tem que nascer e ter o desenvolvimento sadio e harmonioso em lugares que têm condições dignas para a existência, né? O artigo 8º vai proteger quem? Para ter a criança precisa de quem? Da mãe, né? Onde está o ventre ali. Então vai destacar a proteção da gestante, vai tratar da gestante, que ela vai ter direito aqui a um tratamento humanizado, aonde?
no SUS, que vai garantir o quê? Direito ao parto, pós-parto, entendeu? E o pré-natal, pós-natal e o perinatal ali, o resguardo. E ela vai receber o que? Atendimento o quê? Primário. Que atendimento primário é esse? Que vai fazer a ultrassonografia, que vai ver se ela está com uma doença sexual transmitida, que vai ver ali como é que está a criança, como é que está a vacinação dela, e uma série de medidas e acompanhamento, né? No último trimestre, a mulher vai, essa gestante, ela vai estar vinculada ao hospital, que ela vai ter o parto, e ela pode escolher, né? Vai ter direito a acompanhamento, um acompanhamento durante esse período de gestação, no final lá de vier ficar internada, vai ter que ter assistência hospitalar para ela e para o recém-nascido, né? Que garantindo assistência primária, psicológica. Então, por aí vai. E essa lei vai para todas as mulheres, inclusive aquelas que vieram estar presas. Ela também tem os mesmos direitos. E uma coisa interessante que pode cair de prova é a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez, que é ali na primeira semana do 1º de fevereiro. Então, lembra do carnaval, que tem muita gravidez. A semana, 1º de janeiro, a primeira semana ali, é essa semana de proteção à gravidez na adolescência. Então, aqui o ECA protegeu a mãe, protegeu a gestante, né? A criança nasceu. E agora? Então agora vai tratar do direito dessa criança nessa primeira fase. Qual é o primeiro direito ali? A amamentação, é o alimento, é o leite materno. Então, as empresas, os trabalhadores, as empresas, o setor público vão criar condições para que essa mãe amamente o seu filho, né? Para o quê? Para o desenvolvimento o quê? Integral. Olha de novo essa palavra, desenvolvimento integral. Só vê muitas palavras disso, desenvolvimento integral, vocês vão vendo ao longo do prazo aqui. Aqui, então, vai falar com o hospital quais são as obrigações dele. Eles vão ter que manter o registro dessa criança até 18 anos. Lembra que o ECA protege até 18 anos, criança adolescente. Então, o hospital vai ter que ter os prontuários médicos, tudo ali até 18 anos. Vai ter que identificar a criança para não haver troca, né? Para haver algum problema, mesmo assim costuma dar problema, mas vai ter que identificar. Vai fornecer declaração do nascimento, se houve algum problema durante o parto, se a criança tem algum problema, vai fazer testes com elas, né? Ali do pezinho e por aí vai. Vai garantir práticas de amamentação, vai ensinar a mãe como amamentar e por aí vai. E o artigo 11 vai falar o óbvio, né? O acesso ao SUS é sem discriminação e sem segregação. Todo mundo. Se uma pessoa for de outro país, nascer aqui, você tem que tratar normalmente. Não tem essa que de outro país, se não pode tratar, não é responsabilidade minha. A criança, a proteção da criança não importa onde que ela nasceu, se ela está por aqui por acaso, se é de outro país, não importa. Nasceu, você tem que dar todos os cuidados. O artigo 13 vai destacar que, em caso de suspeitas ou maus-trato, vai fazer o quê? Comunicar o conselho tutelar. E aquelas mães que, porventura, que levar seus filhos para adoção, vai ter que ser encaminhada ali para a Justiça da Infância e Juventude. Tem também o apoio do CREAS, né? O artigo 14 vai definir o papel do SUS, né? Que vai promover campanha de assistência médica, odontológica, prevenção a enfermidades, campanha de educação sanitária. A vacinação é obrigatória em casos que as autoridades sanitárias definem, né? E então aqui vai falar tudo aqui das crianças, do 6º ao 10º segundo anos, ele vai ter direito à orientação de saúde bucal, e aqui vai ter um acompanhamento pediátrico, que está falando essa questão, as obrigações do SUS no pós-nascimento. A criança já nasceu, a partir de agora, então, vai saindo dessas partes, a criança vai ficando maior, e ela vai ter direito ao quê? O artigo 15 ao 18 vai falar direito à liberdade, ao respeito e dignidade. Então, o artigo 15 vai falar que toda criança, adolescente tem direito à liberdade, e a respeito e à dignidade como pessoas em processo de desenvolvimento. A palavra de novo. Aí aqui vai o artigo 16, vai falar esses direitos de liberdade. Quais são? De ir e vir, direito de opinião e expressão, direito à crença e culto religioso, de brincar, praticar esportes, participar da vida familiar, comunitária, sem discriminação, participar da vida política, sim, política,
buscar refúgio, auxílio ou orientação. O artigo 17 vai também proteger a criança na inviolabilidade da integridade. Então, você não pode, por exemplo, vai preservar a imagem dela, identidade, autonomia, valores. Você não pode, por exemplo, divulgar foto de crianças, entendeu? Vídeo de criança, só com autorização, por causa desse artigo aqui, que garante ali a preservação da imagem da criança. O artigo 18 vai velar da questão da dignidade da criança, protegendo ela de qualquer coisa constrangedora, vexatória, justamente sobre isso, né? Então, o artigo 18 é dividido em outras partes, vai dizer essa parte aí, cuidar das crianças em tratamentos, castigo físico, né? Aquela palmadinha que o pai e a mãe dá, que é proibido, aí esse artigo fala aqui, ou tratamento cruel desagradante. Então, nada que humilhe a criança, que ameace ou ridicularize, tudo isso, esse artigo aqui vai combater. O artigo 18, então, vai falar em caso de descumprimento dessa norma. O que vai ser? Aí vai dizer, quem dá uma palmadinha no filho, não vai preso não, tá, pessoal? O pessoal acha que vai preso, não pode. Aí que está dizendo justamente aqui o tratamento que vai ter se alguém descumprir essas normas. São vários, vai dos mais leves até o mais forte, né? Mais pesado, né? Aí vai ter encaminhamento programa oficial do governo, de proteção à família, encaminhamento a cursos, vai ter encaminhamento a tratamento psicológico, psiquiátrico, se for o caso, uma advertência e até mesmo garantia de tratamento à saúde para a vítima. E quem vai definir tudo isso aqui vai ser justamente o Conselho Tutelar. Então, qualquer problema com a criança, quem trata é o Conselho Tutelar, é a Natália, a mãe do Jean e outras companheiras. Inclusive, aproveito para fazer a campanha aqui. Eu vou votar na Natália, porque é da minha sala, né? Quem está no primeiro período aí, vota aí na colega ali, a mãe do Jean, e não sabe, a gente não consegue fazer as duas aí. E o artigo agora, então, 19 ao 24, vai tratar de direito à convivência familiar e comunitária. A criança nasceu, ela precisa do ambiente, né? Então, o artigo 19 vai dizer que esse ambiente deve ser no seio da sua família, excepcionalmente em família substituta, ou seja, deve garantir o máximo possível condições da criança ser criada no ambiente que ela nasceu. Somente com questões excepcionais que você vai tirar ela e vai encaminhar ela para uma família substituta, para um centro de apoio, para alguma coisa fora. Mas fora isso, ela tem o direito de ser criada e educada no seu seio familiar. Aí no parágrafo 1º vai dizer, infelizmente a criança não pode ser criada no seu seio familiar por algum problema. Ela vai ter que ser encaminhada então para um lugar de acolhimento, que é o que faz esse acolhimento dela. E essa criança ela só pode ficar nesse local de acompanhamento no máximo 18 meses, tá? Então lembra disso, que costuma cair muito em prova. 18 meses é 1 ano e 6 meses que ela pode ficar no máximo nesse acolhimento, sendo que de 3 em 3 meses ela deve passar por uma revisão para ver se ela tem condições de voltar para sua família, se tem alguma outra família, alguém parente, entendeu? Que possa encaminhá-la. Então, 3 meses, de 3 em 3 meses faz a avaliação da situação dessa criança nesse acolhimento e ela pode ficar até 1 ano, 18 meses. Claro que em alguns casos pode prorrogar isso, mas esses são os prazos limites. Aí o parágrafo 3º vai falar, há condições da criança voltar, né? Então ela vai voltar para onde? Para sua família de preferência, entendeu? Sempre voltando para da onde que ela veio, né? O artigo 4º vai destacar isso, que a mãe e o pai, se tiver privado de liberdade, estiver preso, a criança tem direito à visita periódica, independente da autorização do juiz. Você não precisa pedir autorização do juiz para a criança visitar lá os pais. Então, até porque ele é pai, não perde o vínculo, mesmo se for preso, não perde o vínculo. Então, a criança tem acesso a visitas periódicas ao pai no presídio, ou à mãe, sem precisar de autorização do juiz. Que costuma cair muita pegadinha, falar que tem que ter autorização do juiz para visitar. Não precisa. O pai e mãe estão lá para fazer visita a qualquer momento. A mãe adolescente, né, infelizmente, o ECA protege a criança e o adolescente, mas muitas vezes a mãe é mãe, né? Dá uma gravidez aqui. Então, esse parágrafo 6 vai dizer isso, que a mãe e adolescente será assistida por uma equipe especializada, multidisciplinar. O artigo 19 vai reforçar o que eu falei lá em cima, lá, que ele vai falar, artigo 19, letra A, que vai falar que a mãe que tiver interesse de adotar o filho, levar o filho para adoção, será encaminhada para a Justiça da Infância e Juventude.
E a busca pela família extensa respeitará o prazo de 90 dias, até porque às vezes a mãe quer adotar e não está comunicando a família, né? Às vezes tem algum membro que está nem sabendo dessa adoção. E às vezes aparece alguém, algum parente próximo, uma avó, um avô, um tio, ou alguém, um pai, ou um parente do pai. Então ela tem esse prazo de respeitar 90 dias, prorrogável por igual período, né? E os detentores da guarda terão 15 dias para propor a ação de adoção. A pessoa que tiver com a guarda da criança, se ela quiser ficar com a criança, tem 15 dias para fazer essa adoção. E nesse caso de adoção, de guarda, vai ter um prazo para acompanhamento, né? A justiça não vai só entrega lá e deixa lá, tá bom, como que o filho é seu? Não, ela vai fazer um acompanhamento e esse acompanhamento será no prazo de 180 dias. Outro caso aqui, serão cadastrados crianças para adoção aquelas pessoas que, por exemplo, a mãe morreu no parto e ninguém conhece, ninguém sabe a origem dela, ninguém a conhece, né? Muito comum em moradores em situação de rua, né? Vai lá, tem um neném e de repente tem um problema com ela, ela morre no parto e a criança. Então aqui vai ter que ser encaminhado no prazo de 30 dias, vai ter que dar um prazo aqui para essas crianças não procuradas, né? Vai caminhado para adoção. Tem um prazo que vai que alguém procura, entendeu? Você não pode sair também pegando a criança, não tem mãe, tem adota, dá para a primeira pessoa. Também é difícil achar alguém para cuidar. Demora os prazos, mas aqui fala que tem um prazo que deve ser respeitado 30 dias, nem um mês, para alguém procurar aquela criança. Se não procurou, aí você caminha ali para as medidas judiciais. O artigo 19b vai dizer que as crianças em programa de acolhimento elas poderão participar de programa de apadrinhamento. Esse apadrinhamento pode ser tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Aí, pessoas jurídicas são empresas, né? Às vezes há empresas, ONGs, associações, ela pode apadrinhar essa criança. Ela não vai morar com ela, mas ela vai cuidar dela, dar ali, fornecer alimento, fornecer ajuda, fornecer roupa, né, apoio, pegar a criança para sair, para passear, para visitar. Faz muito isso a ONG, então pode ser tanto apadrinhamento, tanto para pessoas físicas como jurídicas também, né? E só pode ser ali maiores de 18 anos para fazer e não pode estar no programa de adoção. Se eu quero adotar uma criança, me coloquei à disposição lá, eu não posso ser padrinho de ninguém. A lei permite isso no artigo aqui, diz aqui, ó. Pode ser padrinho ou madrinha maior de 18 anos, não inscritos no cadastro de adoção. Então essa parte aqui é interessante. Quem quer ser padrinho não pode estar na fila para adotar ninguém. Aqui vai dizer que a política do apadrinhamento para que serve, né? Para manter ali, para fim de convivência familiar e comunitária, né? Colaborando com o desenvolvimento no aspecto social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Agora vai falar aqui do direito aqui, dos filhos nascidos ou não fora do casamento. Aí costuma, né? O cara tem uma família, trai a mulher e tem o filho por fora, né? Ou a mulher, ou vice-versa, a traição andando dos lados, né? Aquilo vai garantir o direito. Então ele vai ter os mesmos direitos que o outra família tem, né? Você não pode tratar um filho melhor ou pior. Então a mulher, a amante lá, não pode tratar mal o filho dele e a mulher titular não pode tratar o filho da mãe. Então aqui você tem que tratar as crianças com todos os seus direitos. Então o que vale para um, vale para o outro. Você não pode favorecer um porque é de outra família, de outro relacionamento, entendeu? Então esse artigo 20 vem falando isso. O artigo 21, ele vai falar o poder em igualdade de condição. Então não é aquela coisa que a mãe tem que fazer mais porque é mãe e o pai faz menos, entendeu? Tem que ser em igualdade de condições dos dois ali. E os dois cabem o quê? O pai sustenta a guarda e a educação dos filhos menores. Que compete o que aos pais? Né? Compete o sustento, guarda e educação dos filhos menores. O artigo 23 é interessante, costuma cair em prova, tá? A falta ou carência de recursos materiais não vira motivo para suspender a família. Então não é porque a pessoa é muito pobre, que vai tirar dela esse direito de viver com a família. Mesmo a gente vê muita situação de rua, você vê criança ali, que a mãe mora na rua e está criando na rua. Então o fato dela morar na rua não garante você tirar ela da mãe, entendeu? Você tem que criar políticas públicas para garantir ela ali o acesso a uma casa, uma moradia, alguma coisa assim, entendeu?
Você não pode simplesmente tirar a criança da mãe em momento algum, só em caso de violência, maus trato. Então não é porque ela está morando na situação de rua ou está morando numa casa pobre, que é carente de recursos, que você vai tirar ela. E outra coisa também é em caso de condenação, não é porque o pai foi preso, a mãe foi presa, que deixa de ser pai. A criança continua ainda com vínculo com os pais ali. Somente em caso que essa prisão foi por causa de uma violência contra alguém da família. Ou que o cara estuprou a filha, ou estuprou a mãe, ou matou a mãe, ou bateu em alguém, tentou matar. Aí você pode separar. Nesses casos você pode separar a família, que é ali um ambiente não seguro. Mas fora isso, se ele vier cometer um crime, né, não significa que você implicará, vão acabar com o pai foi preso, eu vou pegar a criança, agora vou tirar a criança da família. Não pode. Tirar a criança da família, cara, é a coisa, é o último caso mesmo, é só um extremo caso mesmo de violência. Aqui vai falar sobre isso. Se por acaso vier tirar a perda, quem vai fazer isso será aí através da justiça, entendeu? Agora aqui ele vai tratar das famílias, né? Da família natural, que é a família quando a criança nasce, né? Aqui vai falar dos direitos dela. Aí tem até uma coisa interessante aí, que costuma ter muito um casal casam e ele já tem um filho, então a lei está garantindo também que essas crianças ele pode ter adotar, entendeu? Incluir como filho, né? O artigo 26 diz isso: os filhos nascidos fora do casamento poderiam ser reconhecidos pelos pais, né? E outra aqui também fala que o artigo 27, o reconhecimento da filiação é um direito personalíssimo, disponível e prescritivo, que infelizmente tem muito pai que às vezes não quer simplesmente reconhecer o filho, né? E aqui até garante a mãe colocar o nome do pai. Agora a lei até mudou nesse sentido, lá pode colocar o nome do pai, depois se ele não for, ele se vira para provar que o filho não é dele. Mas aqui garante. E também até mesmo tem direito também de ela pedir DNA. A gente vê muito isso em casos famosos, que parece o filho aí, depois de não sei quanto tempo aí, que eles reconhecem. O Pelé é não reconhece filhos, entendeu? E aí a justiça garante, não, pode fazer o exame de DNA, né? A Elisa Samúdio, do goleiro Bruno que matou, entendeu? Foi feito um exame de DNA contra ele era contra fazer o exame, mas a justiça não pode fazer, e acabou sendo o pai. Então esse artigo justamente isso aí, de reconhecimento do direito da pessoa de saber quem é seu pai, de filiação, entendeu? Então a mãe fala, isso aqui eu fiz, é o pai do meu filho, e vai registrar lá, e depois vão procurar formas para ver se é ou se não é. Mas a criança tem o direito à filiação. A gente vê muito que as crianças não tinham eu vejo muito isso, pessoas sem pais. Então essa lei aqui mudou nesse sentido. Agora o artigo 28 para frente vai falar um pouquinho aqui da família substituta, né? A família substituta é aquela família que vem a substituir a outra, a natural, né? E pode ser feito como? Através de guarda, tutela ou adoção. Lembrando que crianças maiores de 12 anos têm o direito de escolha, né? De consentimento, né? Se ela quer ou não ser adotada, se ela quer ou não ter a guarda ou a tutela daquela pessoa. E em caso aqui, tem interessante, em caso de indígena, né? Ele deve respeitar ali sua origem. Se for colocar em outra tribo, tem que ser uma tribo da mesma dela, né? Oriunda da mesma tribo. Respeitar todas ali as questões da etnia, da comunidade, seja compatível com a cultura dela. O artigo 29 vai definir que não vai colocar a criança em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza e que não ofereça um lar adequado. Então, a pessoa quer adotar, mas a pessoa é descontrolada, a pessoa agressiva, ou tem problema, ou não tem condições, você não vai colocar a criança para lá, né? E o artigo 30 vai dizer que se a pessoa adotou, não pode simplesmente passar para terceiros. Vai repassando, ela é obrigada a ficar com ela, ou ela devolve para a justiça, provando por que ela está devolvendo. Não pode pegar a criança, não quero mais, vou passar para o meu tio vai cuidar, ou meu pai vai cuidar, eu vou arrumar uma viagem, vou ter que trabalhar fora do país, não posso levar, eu vou arrumar outro emprego em outro estado, vou deixar com o meu pai para cuidar. Não, você não pode terceirizar você vai ter que chegar e discutir com a justiça ali novos meios do que fazer com essa criança. Aí, falando em viagem internacional, o artigo 31 fala justamente sobre isso. A colocação na família substituta sendo estrangeira é uma coisa excepcional, não é uma coisa tão fácil que a lei permite, mas é uma coisa excepcional. De agora em diante, o ECA vai falar justamente sobre essa questão, né, da tutela, da guarda e adoção.
Não vou dar em detalhes da guarda e da tutela, não. Acho que vou falar um pouco mais da adoção, que é uma coisa que eu acho que mais interessante, né? A pessoa vai ter que ter ali, a adoção é uma coisa excepcional, né? E irrevogável. Na verdade, ela vai ser irrevogável se tiver algum problema dentro da justiça. A pessoa morreu, entendeu? Aí vai ter que ser revisto, né? Mas ela, a princípio, ela é irrevogável. Ela tem algumas excepcionalidades que pode para reverter. A pessoa que vai adotar tem que ser maior de 18 anos, né? E tem que ter ali uma diferença ali de 16 anos um para o outro. Então, se ele tem 18 anos, ele pode adotar uma criança com 2, entendeu? A diferença tem que ser de 16 anos, não pode um cara de 18 anos adotar uma criança de 17, um adolescente de 17, por aí vai, entendeu? Tem que ter uma diferença de idade, de 16 anos. E o adotado passa então a ser considerado filho adotado, então tem os mesmos direitos e deveres. E se ele tiver outros filhos, entendeu? Tem os mesmos direitos, ele passa a atribuição de filho. Aqui vai destacar que a adoção ela tem que passar pelo consentimento dos pais, né? Ela tem um prazo ali de convivência para você fazer um teste que é 90 dias para você fazer uma avaliação. E em caso for no exterior, alguém que vai adotar no exterior cai para 45 dias. Não pode fazer adoção via procuração. Ah, eu estou aqui representando fulano de tal que ele quer adotar. Não, tem que ser pessoalmente a pessoa ali que quer adotar, ela tem que estar lá, entendeu? Você não pode mandar via procuração. Aí essa criança adotada ela tem o direito de conhecer a sua origem biológica, não tem por que ficar escondendo a criança que ela é adotada, ela tem o direito de conhecer os seus pais, né? E a morte, por exemplo, o cara que adotou ele, ela não faz a criança voltar para a família, ela volta ali para o local que ela estava de adoção, para novamente ali ser adotada por outras pessoas. E o artigo 50 fala o óbvio, que vai ter que ter uma autoridade judiciária em cada comarca, em cada município, que para justamente tratar dessas questões. Agora chegamos na parte do ECA, que é mais importante. Essa cai muito em prova, que vai falar também direito à educação, olha, educação, prova de educação, direito à educação, cultura e ao esporte, do artigo 53 ao 59. Artigo 53, a criança e adolescente tem o direito da educação, visando o que? O pleno desenvolvimento de sua pessoa. Preparo para quê? Para a cidadania e qualificação para o trabalho. Ah, não pode ter trabalho, criança não trabalha. Adolescente trabalha e criança, em algum caso, trabalha também. Então, aqui, até porque nós vemos muito artista, criança com 9, 10 anos jogando futebol, já está em escolinha de futebol, já tem até contrato assinado. Claro que vou falar para frente aqui algumas regras disso, né? Mas está no ECA lá. Qual o papel da educação? Formar a criança para quê? O adolescente para quê? Para a cidadania, para a sociedade e para o trabalho. Então, aqui também vai ter. Às vezes você vê, tá lá, tá trabalho, a criança não pode trabalhar, isso aqui tá errado. Não, tá certo, tá na LDB e aqui ela vai trazer a LDB para dentro do ECA, né? Aí aqui vai falar então, aqui, o que vai assegurar? Condições de igualdade e permanência na escola, direito de ser respeitado pelos seus educadores, direito a contestar critérios avaliativos, entendeu? Podendo recorrer às esferas superiores. Ainda bem que fizemos isso aí. Ele estava reclamando do professor, fazendo isso, dando prova nesse sentido. As crianças têm esse direito. Se ela não concordar com aquela metodologia avaliativa da professora ou da escola, tem direito a recorrer às esferas. Direito a organizar e participação de entidades estudantis, os famosos grêmios, né? Direito a acesso à escola pública e gratuita, próximo de sua residência. Lembra da questão da municipalização? Eu até falei sobre isso, citei essa parte aqui. Que fala que a escola deve ser mais próxima possível. Em caso tiver um irmão matriculado, garante essa criança vaga nessa escola, porque para ir junto, então fica mais fácil, né? Aí agora vai direto as obrigações do pai, né? Direito de ter ciência do processo pedagógico. Então, o que meu filho está aprendendo aí? Ele pode até fazer o PPP, ajudar a escola a participar do PPP. Então, os pais aí podem encaminhar ali como é que está sendo a educação do filho na escola, né? O artigo 53 vai falar que é dever das instituições a prevenção, o enfrentamento do uso de drogas, entendeu? Infelizmente, uma realidade. É dever do Estado assegurar a criança, o ensino, aquilo que a gente sabe, o ensino fundamental obrigatório. Então, a criança de 4 anos aos 17 anos,
o Estado é obrigatório dar, tem que ter a progressividade de extensão, né, para o ensino médio, do ensino fundamental garantido ali para o ensino médio. Portador deficiente vão ser tratados onde? Preferencialmente na rede regular, na escola tradicional, não é na escola especial. Você deve primeiro focar, sempre buscar o quê? O ensino regular, tradicional. Atendimento à creche, que não é obrigatório, mas tem que ter do 0 aos 3 anos, né? Depois ali a pré-escola já passou a ser obrigatório, graças a Deus. Vai falar acesso a níveis elevados de ensino, né? Pesquisa, criação de artística, oferta de ensino noturno, regular, para aquele adolescente trabalhador, aí, ó, pode trabalhar, tá vendo? Vai falar, a criança não pode trabalhar, adolescente pode trabalhar. E aqui então vai ofertar para ele um ensino noturno. Atendimento do ensino fundamental através de programas experimentais, transporte, alimentação, assistência à saúde, né? E esse direito à educação é subjetivo. A criança não pode escolher, eu não quero, ela é obrigada a estudar. Aí a lei fala isso, a educação é obrigatória dos 4 aos 17 anos, né? O não oferecimento disso aí vai ter aqui as penalidades, as autoridades competentes. Se a criança está fora da escola ali, porque não tem escola, opa, prefeito, você multa ele, o governador, por aí vai. Compete ao setor público, então, o quê? Recensear os educandos, né? Fazer chamada para ver se o pai está indo. Lembrando que falamos lá, lá no plano lá, a criança pode faltar até 25%. Passou de 30%, você tem que acionar o conselho tutelar. E aqui fala sobre isso. A escola é obrigada a fazer chamada, entendeu? Essa coisa tradicional, fazer chamada. Não, porque é obrigado. Como está previsto lá, que é obrigatório a criança estudar e ter uma frequência mínima, então a chamada é fundamental. E a obrigação dos pais do quê? Matricular os filhos. O pai não pode escolher, tem que matricular. Se não tiver matriculado, chama o conselho tutelar. E aqui vai falar justamente, falando do conselho tutelar, os dirigentes escolares, os diretores, vão chamar o conselho tutelar em caso de quê? Maltrato, faltas, reiteração de faltas, de elevados níveis de repetência. Então, o artigo 57, o poder público ali vai estimular pesquisas, novas propostas relativas a calendários, seriação, currículo, metodologia, didática, né? O artigo 58, os processos de educação vão respeitar o contexto social da criança. Então, a gente vê muita questão aqui do funk, do rap, que é um contexto social da época das crianças, a música do momento. Então, o professor não pode deixar o aluno, proibir o aluno ter acesso a esse tipo de cultura que é do seu, ou querer impor ele, porque na minha época lá, música clássica, você vai ter que gostar de música clássica. Não, você tem que respeitar o contexto social das crianças. No artigo 59, vai falar ali a União, compete a União e os Estados enviar recursos para programação culturais, esportivas. Se é obrigado a criança a ter o direito, ela tem que ter, cadê? Tem que ter recurso para fazer isso aí. Não basta fazer que ela tenha direito ao lazer se você não fornece lazer para ela aqui. O artigo 60 diante vai falar então a questão do trabalho. Eu acho que é muito importante aí, né? É proibido qualquer tipo de trabalho a menor de 14 anos de idade, salvo em condições de aprendiz, né? Então, ele pode até vier ali, mas nunca vai vir com questão de aprendiz. Inclusive, a partir dos 14 anos, ele até ganha o quê? Direito à previdência. Pode ter um vínculo ali para bater direitos trabalhistas, direitos de assegurar direito trabalhista e previdenciário, né? Abaixo de 14 anos, a criança pode até ter ali, mas questão, como eu falei, assim, uma bolsa, através de bolsas de estudo. Aí o Pedro agora Augusto deu bolsa de estudo para o time do Ribeiro Junqueira lá, onde as crianças estão. Então, é uma forma de você ajudar a manter aquela criança ali, através de bolsa de estudos, através de alguma forma que não é um contrato de trabalho, você garante que a criança possa fazer alguma atividade, né, ligada ao esporte, à cultura, é uma forma de trabalho, né, mas ela não pode ter vínculo trabalhista. Então você trabalha muito com questão de bolsa. E acima de 14 anos, pode o adolescente aprendiz.
E esse adolescente aprendiz, ele vai ter uma especificidade. Ele não pode ser um trabalhador normal, trabalhar 8 horas de serviço, por exemplo, ou fazer aquele serviço que a pessoa faz. Ele vai ser uma forma de estagiário, para aprender a estar ali. Então, aqui vai ter algumas coisas que é vedada a ele. Por exemplo, o adicional, o trabalho noturno, a partir de 22 horas, ele não pode fazer nada. Ele pode até 22 horas. Lembra da novela das 9, né? Das 9, aluno proibido. Das 9 às 5 da manhã, ele não pode ter nenhum tipo de trabalho. Esse trabalho que vier, ele não pode ser perigoso, insalubre, penoso, nada que impeça ali ou dê um problema ali no seu desenvolvimento físico, moral, moral social. Você não pode botar uma criança para carregar um saco de cimento, por exemplo, um adolescente, entendeu? Não pode ser realizado em período escolar, né, que impeça ele de estudar. E aqui fala justamente aqui que o programa social ele deve ter como base o trabalho educativo e de que condições para capacitar essa criança para o exercício da atividade remunerada depois, né? Então ele trabalha, o adolescente trabalha de 14 a 18 anos, você deve ter um programa que para recebê-lo depois, a trabalhar onde que ele ficou, estagiando, e não dispensa ele, pega outro, entendeu? A criança pega a experiência, mas não trabalha, você vê muito não rende isso aí. Bota estagiário lá para fazer e as escolas nunca contratam estagiário, tá sempre pegando e não aproveitando. Aqui fala que deve ter programas para exercício dessa atividade remunerada futuramente. E o que se entende por trabalho nessa fase aí? Um trabalho educativo e atividade laboral. Então, ou seja, é um trabalho que tem que ter uma justificativa, né? Para que você está trabalhando? Ela tem que ter um motivo, não é trabalho para trabalhar. Tem que ter algo que desenvolva ela pessoalmente e socialmente, o educando. Não tem que ter remuneração e isso não desconfigura o caráter educativo, né? Porque tá pagando que você não está educando. Tem que ter a remuneração e isso não muda o caráter educativo. E aqui o artigo 69, que é o último artigo dessa parte, vai falar que o adolescente tem direito à profissionalização e proteção no trabalho, respeito à condição peculiar dessa pessoa de desenvolvimento, como eu falei, tem que ter um respeito às suas condições físicas, do seu prazo, entendeu? E vai ter que ter uma capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Não pode também ensinar qualquer coisa. Do artigo 70 para frente vai falar do papel da escola, né? Qual é o papel da escola? Serve o quê? Prevenir a ocorrência de ameaça de violação. É que a gente aprendeu na UENG lá, né? A escola é o primeiro local que identifica ali se a criança sofreu está marcada, se sofreu uma violência. É o papel da escola justamente isso, prevenir e ver se a criança está bem, se não está sendo, algum direito dela está sendo violado. Então a escola vai fazer também promoção de campanhas educativas, junto com outros órgãos, vai trabalhar com o Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, né, com o Conselho municipais da criança e adolescente, com assistência social, apoio, incentivo à prática de resolução pacífica de conflitos, né, inclusão de políticas públicas. Esse é o papel da criança. E qual é o papel da criança aqui, então, da escola? Papel de condição de criar uma pessoa que em desenvolvimento. Lembra disso? Desenvolvimento. Os artigos para frente são poucos importantes, entendeu? Que vai falar aí da direito à criança do lazer, do esporte, né? E vai ter algumas regras, né? Crianças menores de 10 anos só podem estar em algum lugar acompanhados dos pais, né? Vai na exposição. A criança não pode ter uma criança de 5, 6 anos andando sozinha lá, de 4 anos, entendeu? De 8, então é obrigado a ser acompanhado pelos pais. E aqui vai falar aqui a questão do, como é que fala, aquela faixa etária, a televisão, a mídia vai ter que divulgar, esse filme aqui é para essa categoria, faixa etária, programação que não venha, isso aí vai ter que ser feita mais à noite, né? Não pode passar durante o dia, não pode passar um filme pornográfico durante o dia, né? Tem que ser na madrugada. Que não for botar uma revista pornográfica, a gente via muito isso aí, ou uma fita, um DVD, deve ter lacrado, você não pode botar cena de sexo explícito, né? Em caso de revista de criança, um gibi, você não pode ter anúncio de cigarro, de bebidas, entendeu? Então, essas regras aqui, produtos, né? A criança não pode ter acesso a produto ali, a arma, bebida alcoólica, munição, fogos, jogos, né? Aposta. Nesse caso aqui, a criança não pode, por exemplo, ir no hotel, desde que acompanhado com os pais, né? Não pode
simplesmente um adolescente, e até mesmo um motel. Um adolescente não pode ir para um motel, mais que ele já seja pai, que ele faça sexo, o motel não pode receber um adolescente sozinho, pode receber ele diante com os pais. Depois aqui vai falar da autorização para viajar, a gente sabe que tem que ao menor de 16 anos tem que ter ali autorização. E agora nessa parte do ECA, ele vai dizendo já algumas coisas, atendimentos a essas crianças, principalmente alguma coisa que infratores, né? As políticas socioeducativas, né? Cabe aí criar orientação e apoio a sócio familiar, colocação de família, né? Acolhimento institucional, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e até internação. Sim, pode ser preso. Pessoas aqui vai falar mais ou menos agora, essa parte do ECA vai falar justamente isso, algumas questões envolvendo as crianças aqui e o adolescente, medidas de proteção, né? Lembrando que os menores de 18 anos são inimputáveis, né? Você não pode prender, empreender da forma que a gente prende na cadeia, não pode nem estar na cadeia. Se for preso, ele tem que ter nem fala prisão, né? Fala aqui uma internação, convivendo com pessoas, com adolescente, não pode estar internado com maiores, e tem que também respeitar a faixa etária. Você não pode botar uma criança de 14 anos com 17 também, entendeu? Você tem que ter todos uns critérios que fala aqui desses direitos aqui, nessa parte de crimes, né? E aqui fala que o adolescente não pode ser privado de liberdade se não for um caso em flagrante, que ele foi pego em flagrante, aí e ele tem ali um prazo até a internação, pode ter um prazo da internação, justificar a internação, antes da decisão, que vai passar um processo para ver qual é a penalidade dele. Esse prazo não pode ser maior que 45 dias. Se ele for pego em flagrante, você pode fazer uma internação ele até 45 dias, que depois precisa ter uma sentença. Não fez nada, você é obrigado a soltá-lo, né? E aqui fala que o adolescente não vai ser submetido à identificação compulsória de órgãos policiais, de proteção judiciais, no momento quando ele tem algum problema assim, o conselho tutelar fala para ele, vai lá somente em casos que ele vai ter que dar detalhes, aconteceu um crime, ele é testemunha, aí vai ter que relatar, ou a justiça manda ele ir, mas qualquer outra relação assim é tudo via conselho. Ele tem que ser ouvido junto com o conselho, perante o conselho basicamente fala para ele. E aqui vai continuando falando isso, que nenhum adolescente será privado de liberdade sem o devido processo legal. Aqui vai garantir ele direito à testemunha, defesa técnica com advogado, né, assistência judiciária. E depois aqui vai falar das medidas socioeducativas, né, que vai desde ali advertência, obrigação de reparo do dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação. Entendeu o que eu estou falando, né? Porque a gente tem essa coisa, que adolescente não pode fazer nada com ele. Pode, tem uma UECA aqui, dizendo que tem regras que pode até ser preso, internado. Tem reparar o dano, prestar serviço para a comunidade. Então tem muitas penalidades para criança e adolescente. Não é igualzinho as pessoas falam aí não, que não pode fazer nada, adolescente pode fazer tudo. Não é bem assim não. Falta aí estrutura, aqui em Leopoldina não tem, por exemplo, um lugar de internação. Então aí por causa disso talvez não tenha assim uma cobrança maior, fica mais na advertência. E o ECA daqui para frente agora vai falar sobre isso, como é que será feita essa reparação do dano, como é que vai ser esse serviço prestado à comunidade, sendo gratuito, né? E não pode passar de 6 meses, né? Você não pode botar a criança para trabalhar 2 anos, 3 anos, tem até 6 meses esse trabalho à comunidade, como é que vai ser a liberdade assistida, né? Como é que vai ser o programa de semi-liberdade, como é que vai ser o programa de internação, né? E aqui vai dizendo, parte a parte aqui, não tem um caso de dizer, acho que aí um caso pode dizer que não pode ser, o prazo de internação não pode ser superior a 3 meses. Isso é por isso que eu falo, aí pega a criança, internada, 3 meses, depois solta. Aí a pessoa, tá vendo aí, soltou, mas tem que soltar, tá aqui no ECA aqui, não pode passar acima de 3 meses essa internação. Ainda a internação aqui fala, óbvio, ela será cumprida em entidade exclusivamente para adolescentes, você não pode ter, o que eu falei, misturar adulto com adolescente, vai ter que ter uma separação critério de prioridades, né?
questão física, se o pai botar um cara muito forte, um cara muito fraco, isso aí vai tomar conta dele ali nessa parte de internação, e cabe o Estado zelar ali pela saúde dele, física e mental do interno, entendeu? Se acontecer alguma coisa ali, ele vier morrer ou sofrer algum acidente ali, as pessoas serão penalizadas. Muito se fala do adolescente, e os pais também têm aqui responsabilidade em caso de crimes dos filhos, né? Aí tem aqui os pais, o responsável encaminhado a programas oficiais comunitários de proteção, a apoio e a promoção à família, inclusão em programas oficiais comunitários de auxílio, orientação, tratamento, se for o caso de alcoolicismo ou drogas, que aumenta tratamento psicológico, psiquiátrico, que aumenta curso de orientação, a obrigação de matricular o filho, né? Na escola já falamos lá em cima, já obrigação de caminhar adolescente a um tratamento especializado, advertência, perda da guarda, destituição da tutela, suspensão do poder da família, está tudo previsto aqui, as obrigações que por acaso os pais não vierem a tomar conta dos filhos, né? Acho que eu vou finalizar agora citando aqui a parte do Conselho Tutelar, que eu acho que é até interessante, né? É um órgão autônomo, responsável ali por zelar por esses direitos pelo ECA, né? Ele tem todos os municípios, ali tem eleição de 4 em 4 anos, são 5 membros, parece, não sei, a Natália pode falar melhor aqui, que aqui está dizendo que são 5 membros, né? Não sei se por acaso os municípios têm direito a ter mais membros. São 5 membros, uma eleição de 4 em 4 anos, sendo sempre após a eleição para presidente. Então, no ano passado teve eleição para presidente, esse ano, então, vai ter eleição para o Conselho Tutelar. Lembrando aí o voto, pedindo voto para a Natália. Qual membro tem que ter? Tem que ser reconhecida a sua idoneidade moral, tem que ser superior a 21 anos de idade, então ele não pode ter 19, 20 anos, tem que residir no município, não tem lógica, o cara, eu daqui quero ser, moro aqui, até porque se trabalhar, você tem que uma emergência, tem que ter um plantão, esse troço, eu morando fora da cidade, tem que morar na cidade. Então a lei ali municipal vai tratar, definir aí dia, horário de funcionamento do conselho, quantas pessoas vão estar lá, como é que vai ser, e garante ele é considerado um trabalhador, então ele vai ter ali direito a salário, vai ter direito a cobertura previdenciária, vai ter direito a férias remuneradas, tem direito à licença maternidade, né, licença paternidade, é um trabalhador normal, os outros ali, ele não é um prestador de serviço, ele é um trabalhador. E qual é o papel, as atribuições do conselho, né? Atender a criança e adolescente, aconselhar os pais e responsáveis, promover a execução na sua decisão, requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, social, previdência, trabalho, segurança, representar junto à autoridade judiciária, né? Eu falei criança ali, quem fala pela criança ali é o Conselho Tutelar, encaminhar para a autoridade judiciária, caso de competência, né? Em caso de algum ato ou infração aí administrativa, penal contra o direito da criança, vai encaminhar a autoridade judiciária, vai providenciar medidas estabelecidas, vai expedir notificações, requisitar certidão de nascimento de óbito das crianças quando necessário, né? E aqui vai representar em nome da pessoa, família, contra a violação dos direitos, representar o Ministério Público, promover e incentivar a comunidade, os grupos profissionais, ações, e por aí vai. Aí depois vai falar aqui, como eu falei, de 4 em 4 anos tem eleição, sempre na primeira semana de outubro, aí tem a posse deles que vai ocorrer em janeiro. Como presidente e prefeito, entendeu? A eleição é outubro e tem um prazo ali para documentação, ver direitinho a questão, e depois toma posse a partir de então de janeiro, 10 de janeiro. E quem são impedidos de ser conselheiros, né? Não pode ter a família ali, marido e mulher, só pode um, entendeu? Não pode ter os dois, sogros, genros, irmãos, cunhados, não pode ter. Imagina a família todo dia tomando conta aí virou milícia, né? E daqui para baixo agora não vou falar mais não, porque vai entrar papel do juiz, vai entrar papel do Ministério Público, e vai falar de detenção. Vou alongar muito esse vídeo aqui, acho que se vocês assistiram até aqui tá bom demais. Eu tentei fazer o menos possível, mesmo assim ficou grande, e eu espero ter ajudado. E vamos para os próximos agora, outras atividades, beleza?